Olá, meus irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. É com alegria que aqui estamos para apresentar mais um programa, o programa A Abertura da Palavra, que apresentamos já há bastante tempo, todas as segundas-feiras, aqui neste horário, através do canal A Voz do Profeta. É com alegria que estamos aqui para mais uma porção da palavra e estamos com bastante expectativa. Viemos tratando já por vários programas sobre a abertura dos 7 selos e sabemos que isso não é algo que está aqui como um aditivo, está aqui como, eu costumo dizer, como uma inovação aqui no livro de Apocalipse, mas na verdade o livro de Apocalipse, a sua luz e o tempo da sua abertura ele se expande até o livro de Gênesis, porque é a abertura de todo o livro de Apocalipse, ele sela a Bíblia, está colocado aqui no final. Então, quando ele se rompe, ele vai abrindo todos os livros, trazendo luz sobre luz. Sabemos que a coluna de fogo foi que escreveu este livro, e canetas, penas, escritas de homens, ungidos por Deus, foi que registrou tudo isto. Então, é um grande tema estarmos tratando da abertura destes selos. Nós vamos orar ao Senhor, pedir a sua direção e a sua unção e ajuda em tudo, e depois vamos ler a nossa primeira escritura. Querido e amado Deus, recomendamos, Senhor, todas as coisas em tuas mãos, sabendo que o Senhor sempre cuida de nossos passos, e estamos aqui para falar da Tua palavra, Senhor. Passa os céus e a terra, ela nunca passará. Peço que o Senhor venha me ajudar e ajudar a cada um que irá ouvir, ó Deus. Precisamos ter lábios ungidos e ouvidos ungidos, corações preparados para captar de maneira revelada a Tua palavra. Uma compreensão espiritual, porque o Senhor é um Deus que traz as coisas de maneira sobrenatural, não do mundo natural como estamos. Então ajuda-nos, Senhor, a romper este véu e ver as coisas à Tua maneira, da Tua forma, pelo Teu prisma, Senhor. Eu peço a Tua ajuda em tudo, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler nossa primeira escritura no livro de Apocalipse, no capítulo 6. Como falamos no programa passado, é impossível falar do 4º selo, porque nos ocupamos em falar já em programas passados sobre este 4º selo. Mas alguém pode dizer, mas pastor Samuel, você não teria que primeiro, antes de falar do 4º selo, como você falou no programa passado, não deveria ter falado do 1º selo, em primeiro lugar, e depois do 2º, depois do 3º? Bom, intencionalmente nós fizemos assim, desta feita. Viemos direto, depois de passar por o Deus escondido em simplicidade, depois de passar pela brecha, viemos direto ao 4º selo. Porque este 4º selo vai mostrar a tática do inimigo. Quando esses selos são abertos, através de um destes animais, que são 4, o leão, o boi, o homem e a águia, aquelas 4 unções vindas de Deus, e cada uma tem uma especialidade. E aqui estamos no 4º selo, como falamos no programa passado, e em outro antes disso, que o animal águia disse, vem e vê. E João, como lemos aqui, e havendo aberto o 4º selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então, prosseguindo, pastor, você não tinha que primeiro ter falado do 1º selo, e depois do 2º e do 3º? Bom,
nós projetamos em falar assim, por quê? Como eu disse no programa passado, é impossível falar do quarto selo sem citar o primeiro, o segundo e o terceiro, porque este quarto selo está mostrando a tática do inimigo neste tempo em que vivemos. E ele junta 3 cores neste poder, figurado aqui em um cavalo, uma besta, um poder, cavalgando pela terra, aqui trazendo morte, trazendo fome, trazendo peste, trazendo todos esses distúrbios. E este amarelo, este baio, esta cor pálida, como disse o profeta, no quarto selo, é a mistura do branco, do vermelho e do preto. Então aparece essa cor. Então, quando estamos falando do cavalo amarelo, do quarto selo, o branco está ali, que é o engano, o vermelho da matança está ali, e o preto, o controle, o controlador de todas as coisas no mundo, comércio, política, religião. Então nós vamos ler, e hoje vamos tratar então especificamente deste cavalo branco. Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Bom, primeiramente fizemos leitura deste 4º cavalo, o cavalo amarelo, dizendo que estas 3 primeiras cores, o branco, o vermelho e o preto, estão aqui. São estas 3 cores, estas 3 táticas, vou dizer assim, do inimigo, através das eras que compõem a sua tática. Ele se aperfeiçoou tanto, porque agora ele não tem só o engano do cavalo branco, ele não tem só a matança do cavalo vermelho, ele não tem só o controle do cavalo preto, mas ele tem as 3 coisas juntas nesse tempo. Por isso, nesse tempo que vivemos, foi necessário a unção da águia para voar e ver as coisas à distância. Vamos então se ocupar neste programa sobre esta primeira cor, esse primeiro cavalo, que já fizemos leitura em Apocalipse 6, versículos 1 e 2. Foi o engano, o cavalo branco, a tática do inimigo. Veja, ele não podia vir direto com o cavalo vermelho, matando, em nome da igreja. Agora, é claro, falamos isso no programa passado, sempre houve morte, os discípulos foram mortos, Paulo foi morto, houve matança dos cristãos, mas não pelo poder como um poder com o título de cristão. Eram os pagãos que os matavam, mas aquela era de morte lá do cavalo vermelho foi nas eras escuras, nas eras negras. E o engano surgiu lá no início da igreja, como eu estava falando, ele não podia vir diretamente com o cavalo vermelho ou o preto, ele tinha que montar a sua estratégia de engano. E assim ele veio lá na igreja primitiva enganando o anticristo, um espírito, um dito. O irmão Brana fala, era um dito no meio do povo. Olha, Pedro falou assim, Paulo falou assim, mas eu acho. Então foram achando daqui, achando dali, e começaram a tirar a verdadeira doutrina de cena e colocar ali um pouco disso, um pouco de mariolatria, um pouco de indulgência, e vieram vindo e se transformou no monstro que vimos hoje. Começou com algo praticamente inofensivo. Não tem problema, não tem importância, assim foram indo. Foi o engano que veio, o anticristo, como está escrito, nós vamos ler mais na frente, Paulo falando, João também falando, que este espírito do anticristo começou a entrar na igreja já desde o início. Agora,
Se é Satanás trabalhando no meio da igreja, lá no início, ele vem com essas táticas de engano de Gênesis a Apocalipse. E esse é o nosso título nesta noite. O cavalo branco do primeiro selo, de Gênesis a Apocalipse. Nós vimos aqui, em Gênesis capítulo 3, o cavalo branco, ou engano, porque compreendemos que o cavalo branco é o engano. Gênesis capítulo 3, somente um versículo 6, eu faço leitura. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Bom, nós entendemos aqui, compreendemos as palavras simbólicas que estão aqui, sabemos exatamente o que aconteceu. Agora veja, quando Paulo está falando destas coisas, eu creio que é em 1 Timóteo 2,14, eu não tenho a escritura para ser colocada ali, Paulo falou assim: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Porque Satanás veio com um engano. Bom, a intenção dele era trazer morte no jardim do Éden, porque a lei de Deus era: no dia que comerdes, nesse dia morrereis. E a serpente, que era um animal que tinha inteligência, arquitetou uma pergunta, exigiu uma resposta, e veio conversando com Eva. Era entre o homem e o chimpanzé, tinha inteligência, não era como um papagaio que aprende a falar palavras e até frases sem saber o que está falando, mas a serpente disse à mulher. O que foi que Deus disse? Olha, Deus disse que se nós tocar no fruto da árvore da vida, da ciência do bem e do mal, nós morremos. Não, Deus quis dizer, nunca morrereis. Ali estava o cavalo branco, começando a cavalgar na vida de Eva, ali no jardim do Éden. E a mulher deveria ficar com a palavra que ela recebeu de Deus, através de Adão, o profeta do dia, o mensageiro do dia, o marido dela e a voz de Deus ali no jardim. Mas ela achou que a revelação da serpente realmente fazia sentido, porque a árvore, o sentimento, a sensação que a serpente estava trazendo a ela nunca tinha sentido com Adão. Então ela viu que a árvore era muito boa para dar entendimento e realmente ela ia conhecer um novo mundo. E sabemos que aqui está envolvido o relacionamento natural, sexual, e este linguajar bíblico desta árvore, e tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. Lá no livro de Provérbios, Salomão fala, a mulher adúltera, ela come, limpa a sua boca e diz, não cometi maldade. Então, é um linguajar que possamos entender o que a palavra está dizendo. E agora, Adão não foi enganado, porque Adão, ele tinha a mente de Deus. Adão, ele sabia todas as coisas. Adão veio através de um processo, primeiramente, de um corpo-palavra, depois foi colocado em carne. Adão sabia que estava errado, mas para salvar sua mulher, sua esposa, um tipo de Cristo, ele se lançou lá no problema, junto com sua esposa. Agora, nós estamos vendo, então, este cavalo branco começar lá no livro de Gênesis. Nós vimos que esse cavalo branco cavalgou entre Israel. Deus trazia um profeta, como Deus trouxe Samuel, e de repente nós vimos Israel querendo um rei, ser como as demais nações. Vai ser muito bonito nós termos um rei, como a nação dos heteus, dos heveus, tem um rei, e aquela não era a vontade perfeita de Deus. Aquele foi um engano que trouxe um Saul para eles. Deus ia trazer um rei verdadeiro, um rei conforme o seu coração, que era Davi, mas eles foram enganados. O cavalo branco passando, o engano.
Na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a escritura que eu falei que iria chegar também, Paulo diz assim, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Porque Paulo vê o engano chegando na mente das pessoas, na mente da igreja, na igreja inicial, a igreja primitiva, e aqui ele está falando da igreja de Corinto. Ele diz assim, desde o versículo 1, quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Ele está dizendo, com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Paulo, sendo um profeta, está antevendo isto, que o engano está vindo e aquela consciência corrompida e cauterizada, mas isso não tem problema, porque muitos pagãos começaram a vir para o meio do cristianismo e eles não tinham uma conversão, eles estavam usando de oportunismo, como Constantino, na frente, o imperador romano. E Paulo está dizendo, eu temo que como Eva foi enganada, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofrereis, porque penso que em nada fui inferior. Eu tinha que vir até o 3, né? Somente até o 3. Exato. Foi essa leitura que colocamos ali. Repetindo, então, o último, o 3. É isso, né? Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Vamos aqui em 1 João, primeira epístola de João. Onde que está aqui? Capítulo 4, versículos também 1, 2 e 3. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então veja, João, Paulo estão citando para a igreja, orientando a igreja, divertindo a igreja sobre o engano, sobre o espírito do anticristo. O que é ser um anticristo? Bom, o diabo é o anticristo, o antipalavra. Cada palavra de Deus, ele vai torcer aquilo, ele vai interpretar errado, porque ele quer chamar a adoração para si, desde que a pessoa deixe a palavra genuína de Deus e se volte para um engano. Não, Eva, ele não quis dizer assim, ele disse não morrereis. Então aquilo já não é a palavra de Deus, já é uma falsidade, já é um engano, já é uma distorção. E muitos estavam dizendo, já no meio, entre os cristãos, que não, Jesus Cristo, vamos imaginar, né? Jesus Cristo foi um grande homem, ele foi um grande profeta, mas ele não foi Deus em carne, ele não foi o Cristo, ele não foi o Messias. E João está dizendo, filhinhos, se sois de Deus e já o tendes vencido, ou melhor, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo.
anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está agora no mundo. Esse espírito do anticristo ele enganou a igreja primitiva, ele enganou Israel, ele enganou Eva, cada engano que você vê na Bíblia, cada erro que você vê na Bíblia, quando Israel não ouviu Jeremias, quando Israel não ouviu Isaías, quando não deram ouvidos a Noé lá no mundo antediluviano. Então, não é possível, isso não vai acontecer. Deus é bom, como quando Israel entrava em problemas, Deus levantava um profeta e ele vinha e acusava o erro. Como Jeremias disse, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, vai vir e vai levar todos cativos. Se levantava homens ali com uma unção tremenda, debaixo de um poder contagiante e persuasivo, e dizia: não, nós somos a nação de Israel, Deus é conosco, e nós não seremos levados em cativeiro. Foi Jeremias que, quando ouviu uma dessas profecias do cavalo branco, de engano, disse: amém. Eu desejo que fosse assim. Desejo muito e digo amém, assim seja, mas não foi isso que Deus me mostrou. Israel irá em cativeiro por 70 anos. Assim, nós vimos esse cavalo branco cavalgando com um que, como diz em Apocalipse, agora em Apocalipse disse, ele saiu vitorioso e para vencer. Foi quando esse cavalo branco começou na igreja primitiva e veio vindo, e na terceira era, na era de Pérgamo, ele já foi coroado. E quando ele foi coroado, recebeu uma coroa, ele ganhou mais um título. Além de anticristo, agora ele era o falso profeta. Assim, porque Satanás é um imitador. Nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está disponível a todo aquele que desejar, que pedir, que buscar, que aceitar e obedecer. Quando o Espírito Santo vem em nós, então nós nos tornamos a palavra em carne. E assim foi com o nosso profeta. Por isso, durante as eras, foi o ministério de Filho de Deus. Lá no milênio, é o ministério de Filho de Davi, mas no entremeio, entre Filho de Deus e Filho de Davi, então esse Espírito derramado, ele se torna então a manifestação do Filho do Homem. Mas esse não é propriamente o nosso assunto, vamos prosseguir aqui. Se eu achar aqui uma citação, talvez eu devo deixar para outro programa, mas ela está batendo aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, nós vamos deixar para outro programa, que daí nós vamos ter ali, mas o irmão Brana fala na mensagem, eu acho que é a mensagem, o super sinal. Ele diz assim, e todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, hoje, é o espírito do anticristo. Bom, eu vou procurar, né? Ele é muito oportuno para o que estamos falando aqui, né? Eu vou ver se encontro. Se eu não encontrar, deixamos exatamente para segunda-feira que vem. Mas é exatamente isso que eu citei. Vamos ver se aparece aqui no nosso busca. Bom, em primeira mão não apareceu aqui. Vamos prosseguir, meus amados irmãos. Somente voltando aqui para onde estávamos. Muito bem, eu quero ir aqui numa escritura de Mateus, São Mateus capítulo 1. Abra sua Bíblia aí, você que está acompanhando. Bom, não precisa, né? Nós vamos mostrar na tela ali. São Mateus capítulo 1, versículos 18, 19 e 20. Diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo.
Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, eu li essa escritura porque nós vamos fazer a leitura em uma mensagem do profeta e precisamos ter o entendimento sobre casamento e divórcio para compreendermos o que aconteceu no passado, o que está acontecendo hoje. Quando José estava desposado, noivo, contratado com Maria para o casamento, Deus já o chamou de esposo de Maria, porque através da palavra, através daquele pacto, através do noivado, perante Deus já é o casamento. Por isso nós estamos casados com Cristo, porque nós ouvimos a sua palavra, nós aceitamos a sua palavra e nós estamos casados com Cristo, porque Cristo é a sua palavra. Nós estamos para ir para a ceia das bodas do Cordeiro. Mas as bodas, o casamento está sendo feito aqui. Então, não temas a receber Maria, tua mulher. Eles não viviam ainda como marido e mulher, assim como nós não vimos ainda Jesus fisicamente. Mas nós já somos esposa dele, ele é o nosso marido. José era marido de Maria antes de se ajuntarem. E daí sabemos, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Não temas a receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Vamos ler agora alguns parágrafos da mensagem A Palavra Falada é a Semente Original. Nós vamos olhar agora este engano vindo, cavalgando, como que ele veio trilhando este cavalo branco, este engano que aparece aqui no final e que apareceu lá enganando a igreja primitiva e que aparece agora no final, junto com estas outras cores formando o cavalo amarelo. A palavra falada é a semente original, parte 2, que o irmão Brana pregou uma de manhã e uma à noite, então é a parte da noite, parágrafo 64. 64. Agora, ele a encontrou. Cristo vem à sua noiva, e o que ele encontra nela? A mesma coisa. Por quê? Quando ela começou, agora ouçam, eu não quero que você perca isto. Quando ela começou, falando da igreja, quando ela começou, ela era uma virgem. Ela ia ficar bem. Ela foi diretamente àquela igreja primitiva. Isto devia ser maravilhoso. Deus lhe deu uma noiva. E o que ela fez? Se você conhece a história em 606, ela desce imediatamente ali e se engravida com um dogma romano, uma organização. E dali em diante, aquela velha mãe meretriz na Bíblia dá à luz a igrejas. E elas eram meretrizes, que são prostitutas. Estas são as protestantes, porque cada uma nasceu diretamente dela e cada uma tornou sua própria coisa, organização. Agora, vê você porque sou contra isto? Correto. Agora, para o nascimento da palavra é Cristo, não com denominações poluídas. A igreja primitiva, não denominações, apenas a palavra e o Espírito irrigados. Irmão, Deus colocou a palavra assim, e o Espírito Santo a irrigou. E ali foi ela. Ela produziu filhos, certamente, mas esta igreja não pode fazer isso. Ela está tão denominada, veja, ela não pode fazer isso. Ela tem o mundo misturado consigo. Então o irmão Brana está falando da igreja primitiva, ela começou bem, era uma igreja virgem,
ela ia se dar bem, em outras palavras. Ela tinha um noivo, ela tinha um noivo que já era chamado de esposo, assim como José, noivo de Maria, já era chamado de esposo. E agora nós vamos olhar que o irmão Branham está dizendo, ela começou bem, mas de repente ela comete fornicação, ela começa a, como igreja, a Bíblia diz que ela se deitou com os reis da terra, cometeu prostituição, fornicação com os poderosos e tudo mais, e abandonou seu marido, que era seu noivo, Jesus Cristo. Onde que estamos aqui? Eu vou ler o 66, né? Agora observe, Deus confirmou sua palavra através de seu corpo. É isto correto? Então ela saiu para se prostituir, como a esposa de Adão fez no Éden. E a esposa de Jeová fez nos dias de Samuel. Porque a nação de Israel, quando diz, queremos um rei, aí Samuel, todo choroso, foi para Deus e disse, Senhor, o povo tem me rejeitado. Aí Deus disse, não, Samuel, eles não rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim. Eles querem um rei, eles querem ser como as demais nações. Então o irmão Branham está dizendo, a igreja primitiva, ela fez como a esposa de Adão fez no Éden, e a esposa de Jeová fez nos dias de Samuel. Tomou um rei, se divorciou de Deus, seu marido desposado, e sua palavra e seu profeta, sua saída para a sua palavra. E saiu para se prostituir como o restante das nações, e Deus se divorciou dela. O mesmo que ele tem feito hoje, o mesmo ato. Filhos da noiva cometem adultério, vem? Com a noiva, filho de Deus, sua noiva do Pentecostes, virgem com a palavra, saiu para se prostituir e cometeu adultério exatamente como fez a esposa de Adão, exatamente como fez a esposa de Jeová. E aqui está a esposa do filho. Ela sai para se prostituir, cometendo adultério com os deuses romanos, plural, deuses, pelo amor de seus amantes, os deuses romanos, tentou levar seu próprio esposo e dividi-lo em 3 para agradar a seus amantes. Deus tenha misericórdia deles, claro. Eles têm centenas de deuses, com certeza. Astarte, o deus do sol, Baalim, o deus do sol, a rainha do céu e todas aquelas coisas. Então a noiva, para agradar seus amantes de fama, não disse Deus ali nos cânticos de Salomão como sua esposa não era nada a não ser uma prostituta e assentada disponível o tempo todo e pegando cada amante que passava? Estou falando claramente, mas isto é a Bíblia, diz. Cada homem que queria sair com ela, podia sair com ela. Essa é a mesma coisa que a noiva de Cristo tem feito. Ela ficou aberta a cada coisa imunda, hábitos imundos de cada organização que já tiveram, fazendo a mesma coisa. Eu vou ser criticado por isso, diz o profeta. Tudo bem, eu serei abençoado por isso também, graças a Deus. Mas esta será a verdade de Deus, porque Ele quer que ela seja dita. E aqui estou tentando dizer isso com o melhor de mim, vem? Ela tentou agradar seus muitos amantes. Fazendo isto, ela hibridou, tentando hibridar com seus amantes a palavra de Deus. Então, isto não deu certo. Então ela disse, denunciei isto, ou denuncie isto, e fez ela sua própria palavra. Agora, ela alega a palavra, mas não deixe católicos, ou melhor, os protestantes chamar católicos, porque eles fazem a mesma coisa. Quer dizer, o irmão Branham está dizendo, eu não estou falando só dos católicos, eu estou falando dos protestantes, das denominações também. Ou seja, todos deixaram a palavra, ouviram o engano do diabo, e como Eva, foram levados pelo engano. Como Israel foi levado pelo engano,
como a igreja primitiva foi levada pelo engano. Agora, novamente, foram levados pelo engano. Porque, como estamos falando, aqui está um cavalo amarelo nesse tempo, mas o branco está ali. E, diga-se de passagem, o engano agora é muito mais enganoso. Muito mais enganoso. Não é de se admirar que sejam chamadas de meretrizes, isto é rude, não é? Isto estremece a pele de suas costas, mas às vezes é necessário fazer isto para te despertar. Isto é exatamente o que ela fez. Ela deixou Jesus, o marido, palavra. E como Samuel, eles deixaram Samuel e tomaram Saul. Deixaram o profeta ungido com a palavra e tomaram um rei com um cetro. Quando ela finalmente viria ao rei com um cetro no milênio, mas agora ela foi rejeitada, ele foi aos gentios. Então, o irmão Branham está traçando um paralelo, né? Assim como eles deixaram Samuel com a palavra e quiseram um rei, Saul, um que estava fora da vontade perfeita de Deus, um reinado permissivo, e tanto é que morreu fora da vontade de Deus. Mas Deus ia trazer um verdadeiro reinado para eles, Davi, Salomão. Agora o profeta diz, agora eles buscaram, e a Bíblia diz, nós vamos ler que essa meretriz, ela cometeu prostituição com os reis da terra, porque ela também quer um governo, ela quer um reinado. Ela tem a bancada evangélica, e eu tenho que falar isso para fazer bem claro como que é um engano, como que o diabo vem, oferecendo um reino, oferecendo um lugar de destaque, um lugar onde a palavra de Deus, então, será elevada a um nível tal. Mas isso é um engano, é o diabo. Veja, o irmão Branham diz assim, quando ela finalmente viria ao rei com um cetro no milênio, mas agora ela foi rejeitada, então, se querem, então, as pessoas querem um Brasil melhor, um Brasil cristão, um mundo cristão. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós vamos ter um mundo cristão no milênio. Lá nós teremos um rei e seremos como governadores com este rei. Mas não aqui. Aqui, propor isto aqui na terra é o engano do diabo. Vamos mudar as leis, vamos fazer uma frente contra isto. Olha, isso que está acontecendo aí não é outra coisa senão o reino de Satanás tomando lugar. Porque ele saiu agora com esse cavalo amarelo, que tem um nome de morte, o cavaleiro, e ele vem com fome, com peste, ele vem com guerra, ele vem com destruição. É isto correto? Esta é a palavra. Agora, ela deixou Jesus, a palavra, e se casou com outro homem chamado Papa, com dogmas. Agora, ela não tem Jesus, ela tem um Papa. Agora, nós não temos, os protestantes não têm Jesus. Eles têm uma denominação. A mesma coisa, uma imagem à besta. Porque nós temos a besta e temos uma imagem erigida à besta. E não é outra coisa, uma imagem. Uma imagem é a repetição da mesma coisa. Por isso, estamos supostos, a noiva de Cristo, a ser a imagem de Cristo. A imagem de Cristo, a repetição de Cristo na terra. Vamos aqui no parágrafo 29, eu coloquei nesta ordem porque faz uma ressonância bem boa aqui naquilo que estamos trazendo. Parágrafo 29 desta mesma mensagem. A palavra falada é a semente original. O que ela fez? Ela saiu e se engravidou do denominacionalismo. Primeiro foram as Assembleias de Deus, depois vieram os unicistas, então vieram os outros mais depois disso. Agora, a então chamada noiva está grávida de todos os tipos de bobagem, desgraça. Por quê? O que aconteceu com Eva, a esposa de Adão, antes de Adão a conhecer? O irmão Branham diz, eles chegariam aos filhos mais tarde.
Como fariam? Através da palavra falada, através de uma permissão de Deus, não sei. Mas eles chegariam àquilo. O que aconteceu com a esposa de Adão, Eva, se engravidou da serpente, de Satanás. Repetindo totalmente aqui o 29, irmão Alcindo, lá em cima novamente. O que ela fez? Ela saiu e se engravidou do denominacionalismo. Primeiro foram as Assembleias de Deus, depois vieram os unicistas. Então vieram outros mais depois disso. Agora, a então chamada noiva está grávida de todos os tipos de bobagens, desgraça. As mulheres não prestam nenhum pouquinho de atenção no que a palavra de Deus diz, mais do que coisa alguma no mundo. Nem mesmo os homens, ou mesmo os pregadores. Eles chamam aquilo de uma noiva. O que é ela? Ela está grávida. A noiva de Cristo se tornou grávida do mundo, quer dizer, a chamada noiva de Cristo, né? Se tornou grávida do mundo, se vestindo como o mundo, agindo como o mundo, grandes igrejas, excelentes. Isto mostra o que ela é. Ela é do diabo. Isto é o que Satanás fez em primeiro lugar. Estava tentando construir um grande e lindo reino no céu e foi chutado para fora por causa disto e excomungado do céu. É assim com a noiva moderna de Cristo. Ela é posta para fora, porque ela é excomungada por Deus, porque ela é uma prostituta e não uma virgem. É profundo, mas eu espero que você capte isso. Nós vamos agora no 30. A noiva de Adão não pôde esperar, mas ela misturou sua semente ilegalmente. Nós temos que crer na palavra de Deus e somente nela. Agora, irmãos, aqui e na fita, vê você porque eu estou lutando por esta palavra, palavra por palavra. Eu lhes disse que eu creio que isto é a verdade de Deus. Deus protegeu essa Bíblia. Ele tem que julgar o mundo através de algo, através de Jesus Cristo, que é a palavra. E esta palavra foi feita carne e se tornou Jesus Cristo. Estou apenas deixando isto penetrar. Recordem, a palavra. E agora ele a encontra toda bagunçada. Você acha que ele se casaria com tal coisa como essa? Nunca. Ele é santo. Ela não pôde esperar. E legal, foi isto que Adão encontrou. Agora, se um homem que está ali, casado pela palavra, noivo, a data do casamento marcada, os convidados, tudo pronto, porque assim deve ser um noivado, né? Noivado antecede as bodas, e as bodas, o jantar, a festa, precede o casamento. Por isso eu falei no início, nós estamos para ir para a ceia das bodas do Cordeiro. Agora, o que acontece se um homem encontra a sua noiva, que já é sua esposa, casado pela palavra, em tal condição? Você acha que ele vai aceitar ela? Você acha, irmão Brando, diz assim, recordem, e ele a encontra toda bagunçada. Você acha que ele se casaria com tal coisa como essa? É claro que não, né? Parágrafo 77. Todas as suas filhas são prostitutas. Como? Do mesmo modo que a mãe delas, cometendo fornicações espirituais, a mãe é a Igreja Católica, as filhas, as denominações. Do mesmo modo que a mãe delas, cometendo fornicações espirituais contra a palavra, foi assim que a Igreja Católica se tornou uma meretriz. É assim que suas filhas se tornam prostitutas, a mesma coisa, fornicação espiritual contra a palavra. Ela e suas filhas têm um ventre de prostituição. Somente a morte pode vir através delas. Deus não pode trazer vida através da morte. E tudo que nasce morto não está vivo. E pode como Jó disse, pode você trazer uma coisa pura de uma impura? Não, nenhuma, correto? Bem, como ela pode dar à luz, sendo que ela mesma está morta? Como pode ela ser uma virgem, sendo que ela é uma prostituta? Veja, aí está você. Esta é toda a coisa. Agora veja, por isso o Senhor Jesus divorciou-se
da sua esposa, a igreja pentecostal. Ele estava compromissado com ela. Ele enviou até os seus dons no dia de Pentecostes, ou melhor, agora, na repetição de Pentecostes, na Rua Azusa, e como que ela se tornou bela e formosa, e ela tinha que esperar. Assim como a igreja de Pentecostes, lá do início, agora repete-se isso aqui. Deus envia um profeta, e de repente, antes que a palavra viesse, o próprio Cristo, a palavra, o Filho do Homem, o varão. Nós vamos chegar a uma escritura que eu abordei no finalzinho do programa de semana passada. O Filho varão, o Filho homem, Jesus Cristo, o macho, o marido, o Filho do homem, aquele que vai casar. Antes que ele viesse, elas se casaram com a política. Agora falando das denominações, não quiseram ficar com a palavra do rei, ou a palavra de Cristo, a palavra do esposo. Vamos ler então Apocalipse 12, nós já estamos indo para o término. Apocalipse 12, essa escritura nós fizemos leitura no programa de segunda-feira passada. Apocalipse 12, nós vamos ler o 1 e o 2, primeiramente. Apocalipse 12, aqui está. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Bom, essa escritura ela tem múltiplos significados, comprimentos, sentidos, mas estou trazendo para cá. Uma mulher grávida. Esta mulher estava vestida do sol. Essa mulher é a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. E se estava grávida, já era esposa. Ela estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Ela tinha 12 estrelas na cabeça, que é a doutrina apostólica. Ela estava vestida do sol, da palavra. Agora, lá no versículo 13 e 14, que fizemos menção no programa passado. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Eu quero fazer uma pontuação aqui, porque o filho do homem é Jesus Cristo. O Filho do Homem é a palavra, é Cristo. Ele unge profetas que são filhos do homem, mas o Filho do Homem é Jesus Cristo. Foi ele que se manifestou nesse tempo, cumprindo sua palavra, cumprindo Malaquias 4, cumprindo Lucas 17:30. Então, bom, sabemos que é o Filho do Homem, é o Filho do Homem gerado em nós. Mas aqui a Bíblia está dizendo algo que vai além disto, vai mais profundo, porque diz que ela deu à luz o Filho homem. Esta mulher que estava grávida, com a coroa de 12 estrelas em sua cabeça, vestida do sol, esta é a noiva. Quando o diabo viu que ela estava para dar à luz, porque aqui no versículo 5, que eu não coloquei ali, mas está aqui, e deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. Este filho homem é quem? É Jesus Cristo. A mulher, a igreja que se casou com o Estado, lá no ano 325, ela começou a dar à luz. Ela deu luz a uma mestiçagem, como Eva deu luz a um mestiço, que foi Caim, meio homem, meio besta. Esta mulher, igreja, a igreja primitiva, a que caiu, não os verdadeiros primitivos, que estão na glória nos esperando, mas aquela massa de pessoas que aceitou, que concordou, que vibrou com o concílio de Nicéia no ano 325,
ela casou-se ali. Foi na era de Pérgamo que isto aconteceu, no ano 325 do nosso calendário. Então formaram a primeira igreja, sob a mão de Constantino, um dos imperadores romano, que o Império Romano havia se subdividido. Constantino venceu aquela batalha e colocou cruz em seus escudos, no uniforme dos soldados, se tornou um cristão. Como dizem aqui no Sul, capaz. Se tornou nada, bem capaz, né? Foi o engano, foi Satanás vindo. E agora a igreja, que era para ser a esposa de Cristo, que era tão virgem, tão bela, tão meiga, lá no dia de Pentecostes, de repente se casa com a política, com os reis da terra, e se engravida, e gera filhas chamadas luteranas, presbiterianas, batistas, assembleianas, gera filhas. E filha, ela tem uma vida, mas ela não dá prosseguimento à semente. Tem que ser um homem para dar prosseguimento à semente. Mas esta mulher de Apocalipse 12, que agora é a noiva de Cristo, gerada da palavra, ela está grávida para dar à luz a um filho varão, um filho homem, que há de reger todas as nações. Jesus Cristo, ele apresenta-se como marido desta igreja, virgem agora do tempo do fim, que não é enganada, não cai no engano, como Eva caiu, como Israel caiu, como a igreja primitiva caiu, ela não cai, porque Deus vem e traz a palavra revelada para ela, e ela é engravidada da palavra de Cristo, o Filho do Homem. E agora ela mesma, essa igreja, vai gerar Cristo em sua vida. Vai ser, porque uma esposa, aqui no livro de Apocalipse, a Bíblia termina assim, ó, e o esposo e a esposa dizem, vem, porque agora ela é ele, a unidade. Eu vou chegar na leitura ali, atingimos bastante coisa agora. E deu à luz um filho homem, o versículo 13 e o versículo 14, para concluir, né? Estamos lendo. Diz assim, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem, que é o mesmo que o filho do homem, que é o filho varão, que é Jesus Cristo. Então, é exatamente o momento que estamos vivendo. Mas o que vai acontecer? E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O arrebatamento, a ceia das bodas do Cordeiro, 3 anos e meio, o mundo vai entrar em grande tribulação, o diabo está vindo, ele está fazendo seus processos, ele está vindo com acusações, eles estão juntando um histórico contra o povo da mensagem, mas aquela que é verdadeiramente a eleita, a esposa, a escolhida, a grávida, a que deu à luz, ao filho varão, será arrebatada fora da vista da serpente. Deixa eu ler aqui, esta outra mulher, que gerou filhas mulheres, Apocalipse 17. Versículo do 1 até o 5. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia. O irmão Branham diz que esses nomes de blasfêmias são nomes de denominações. Cheia de nomes de blasfêmia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura. Essa mulher é esta dita igreja, que era para ser a esposa de Cristo, e ele divorciou-se dela, porque ela não esperou para o dia nupcial. Ela não esperou
Assim como Eva não pôde esperar, assim como Israel não pôde esperar, assim como a igreja primitiva não pôde esperar e se casaram com Constantino. Agora, nesse tempo também, tudo se repete. Por isso nós vimos que ela não pôde esperar. Ela não pôde esperar. Concluindo aqui a leitura, nós estamos onde? Versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Antes que Adão chegasse, Eva concebeu uma semente. Antes que Deus desse um rei para Israel, Israel quis ser como as demais nações. Antes que Deus levasse a igreja primitiva a algo muito grande, eles quiseram então ser como as demais igrejas e constituíram então um papa e tudo demais. E agora, nesse tempo, Deus vem com a sua palavra. Deus envia um mensageiro aos pentecostais, com curas, sinais, maravilhas, aqui, e todo tipo de milagre. E Deus ia levá-los a um casamento, Deus ia trazer a sua palavra, a abertura da palavra. Quando o irmão Branham prega o desvelar de Deus, as denominações já estavam tudo barrigudinho aí dos reis da terra, dos grandes teólogos, T.L. Osborne e Oral Roberts. Mas a noivinha ficou quietinha esperando, um povozinho. E o que acontece no final do ministério desta segunda manifestação do Filho do Homem? Não o homem William Branham, mas aquele que ele representava. Assim como um anjo visitou Maria, e não foi semente do anjo que engravidou Maria, mas o anjo disse: o Espírito Santo fará sombra sobre ti. E ela achou-se grávida do Espírito Santo. Assim, quando nós ouvimos o desvelar de Deus, Deus se desvelando em nosso casamento, na união invisível do noivo e da noiva, e nós agora, representados nessa mulher de Apocalipse 12, a igreja grávida, com ânsia para dar à luz, e ela deu à luz a um filho varão que há de reger toda a terra, a um filho homem que é, como eu apresentei, o Filho do Homem, Jesus Cristo. E o diabo veio para arrebatar a mulher que dera à luz a este varão, não como a igreja das eras, a igreja de Niceia, que deu luz não a varão, porque se desse luz a um varão seria a palavra, mas deram luz a mulheres, gerando a prostituta, a mãe das prostituições e abominações da terra. Por isso é cheia de nome de blasfêmia. Agora vejamos, por isso casamento e divórcio é tão sério. Por isso, quando os discípulos perguntaram a Jesus, em que situação pode um homem dar divórcio para uma mulher? Jesus disse, só por motivo de fornicação. Fornicação é aquele mesmo ato que é chamado de adultério, mas é feito antes do casamento concluído, que é o período de noivado, de namoro. Foi isso que Eva fez. Aí, é claro, Adão foi lá e a redimiu, porque Adão também agora está expressando um outro papel de Cristo, que é a redenção. A palavra de Deus é como um diamante, cheia de cortes, facetas, brilhos, e todos esses cortes nesta grande joia, nesta grande pedra, é que traz a beleza única, toda a palavra cumprida. Por isso, Jesus Cristo é esposo, Jesus Cristo é irmão mais velho, Jesus Cristo é marido, é filho, e assim por diante. Concluindo, a Era de Pérgamo, páginas 147 e 148.
Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem, pelos membros da noiva, e através deles será cumprido tudo o que Deus prometeu ser manifesto na virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria, mas essa palavra de promessa era para ele mesmo ser manifestado. Olha só, a palavra de promessa veio à Virgem Maria, mas essa palavra de promessa era para ele mesmo ser manifestado. Deus foi manifestado, ele mesmo agiu naquela ocasião e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Fora um anjo que lhe trouxera a mensagem, mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus. Isaías 9,6. Ele cumpriu naquela ocasião tudo o que estava escrito dele, porque ela aceitou a palavra dele para si. Os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele, pois ele é a cabeça deles, e todo o poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros de nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Notem a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. Esta harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva. Ele lhe mostra a sua palavra de vida, ela a recebe, ele nunca duvida dela, portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte, porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Eis aqui o segredo disto. A palavra está na noiva como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tem o assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e acontece. Assim como uma semente que é plantada e aguada, ela chega à plena colheita, servindo ao seu propósito. Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou sua obra durante seu ministério terreno. Portanto, agora ele opera na noiva e através dela, ela sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora ele cumprirá através da noiva essa obra que ele deixou para este tempo específico. Graças a Deus. Maravilhoso andarmos neste caminho, nesta vereda, como disse o profeta Oséias, a vereda justo. Ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Assim, nós vamos conhecendo a Deus e prosseguindo a conhecer a Deus. Conheceis ao Senhor e prosseguis em conhecer ao Senhor, disse o profeta Oséias. Tratamos nesta noite, nesse trabalho desta noite, deste cavalo branco, deste engano, por toda a Bíblia, e vendo como que ele se completa aqui neste tempo, juntando esses outros poderes. E se o Senhor permitir, vamos mostrar também estes outros cavalos, o vermelho, o preto, trilhando por todo o caminho. Por isso, o irmão Brana pôde falar aquela mensagem que ele disse que ia pregar, mas que podemos compreender o rastro da serpente. Nós podemos ver o rastro da serpente, desde Gênesis, antes de Gênesis, quando estava lá e enganou a terça parte dos anjos. Apocalipse 12 não é outra coisa senão o rastro da serpente. O cavalo vermelho, ele se rastejará. Bom, ele cavalgará por toda, desde Gênesis até Apocalipse e assim por diante. Deus os abençoe, meus irmãos, minhas irmãs. Eu espero que vocês tenham jubilado com a palavra de Deus, vossos corações tenham rejubilado, cheio de ânimo e alegria, porque esta é a palavra de Deus.
E veja, Deus nos livrou desse engano. Nós não fomos enganados. Como diz um hino que foi composto, creio que pela esposa do pastor Alexander, está aqui, a Eva que não vai cair. Deus não teria seu plano frustrado, vamos dizer. Não, não, não. Deus está cheio de alegria. O rei, o esposo, o marido. Em Apocalipse 14, os anjos dizem, glória, aleluia, seja dada ao Cordeiro, porque já é vinda as suas bodas, porque a sua esposa já se aprontou. Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Hoje tivemos aqui na técnica o irmão Alcindo, e Deus recompense a cada um, no nome de Jesus Cristo. Amém.